Chegamos com o correspondente médico e, diante de todo esse cenário de guerra que a gente tem acompanhado, para além da cena da guerra, da cena dos ataques, existem os seres humanos e a quantidade de efeitos emocionais, efeitos na vida, na rotina dessas pessoas já estão sendo vistos e serão vistos com uma frequência ainda maior. Por isso a importância da gente poder falar sobre isso e das consequências práticas na vida de milhões de ucranianos. Doutor Fernando Gomes, que bom tê-lo por aqui para a gente poder já tratar desse assunto. Bem-vindo. Obrigado, Elisa. É bom falar sobre isso, é importante deixar todo mundo atento que existem vários aspectos, os econômicos, os sociais, políticos, mas a saúde, sobretudo a saúde mental, ela pode ficar bastante comprometida e é um momento muito delicado. Então vamos trabalhar, Elisa. Sim, a saúde mental que muitas vezes se arrasta por gerações, não é? Você tem as famílias que são construídas, os filhos, os netos, os bisnetos que seguem carregando essa história de dor entre as pessoas que viveram e vivem esse momento de guerra. Bom, doutor, se a gente imaginar no total, somando o país, a Ucrânia, junto com a Rússia, a gente tem aproximadamente 200 milhões de pessoas, 200 milhões de moradores que estão vivendo esse momento de guerra. E até aproveitando que a gente está falando sobre isso, eu quero já pedir a gentileza, tá aí imagens, ó, para vocês poderem acompanhar os ataques que estão ocorrendo a todo momento na Ucrânia. E não são apenas alvos militares. Civis estão sendo atacados, carros pelas ruas. A gente já viu troca de tiros e moradores correndo, fugindo das balas, fugindo desse efeito terrível que é a guerra. Então, é muito comum que nós vejamos pessoas inseguras. Pessoas que se sentem inseguras quanto à própria saúde e também a de seus familiares e amigos e que tenham dúvidas sobre o futuro. E tudo isso a gente pode resumir em uma palavra que é medo, ou em outra palavra que é insegurança. Se a gente imaginar, não é, doutor? Nós aqui com a nossa vida, nós estamos aqui em São Paulo, mas você que nos acompanha em todo o Brasil, se o local onde você mora fosse atacado, se uma bomba caísse no bairro onde você mora, caísse perto da casa de quem você ama, como seria esse sentimento? Essa sensação de vulnerabilidade e de medo. Doutor Fernando, para um ser humano, numa rotina comum, habituado com a sua vida, de repente ter de lidar com um ataque aéreo, com um bombardeio, com caças passando em cima da sua cabeça e que podem a qualquer momento jogar uma bomba para baixo. De que maneira o nosso corpo reage? Que tipo de recados o nosso corpo manda, a ponto inclusive de bloquear muitas vezes a gente, da gente não saber nem o que raciocinar, nem o que sentir? Elisa, o que acaba acontecendo é algo extremamente primitivo. Quando a gente olha a evolução das espécies, principalmente os vertebrados, são nos répteis que a gente começa a identificar algumas emoções que a gente trouxe durante todo o processo evolutivo. E aqui eu me refiro ao medo e à raiva, que são emoções extremamente importantes para a manutenção da vida e até mesmo para a preservação da espécie, mas que quando acaba sendo prolongado e principalmente enriquecido com tanta informação que nós, seres humanos, temos em relação ao nosso córtex cerebral, então a gente entende o que está acontecendo. Por exemplo, você falou, caças sobrevoando que podem eliminar uma bomba a qualquer momento e pode colocar tudo a perder numa fração de segundo. Você pode imaginar que esse cérebro ele tem que recuar, trabalhar com estruturas que são extremamente primitivas, a gente fala aqui do cérebro reptiliano, deixando o corpo físico preparado constantemente numa situação de alerta. E, na verdade, depois não tem uma válvula de escape exata para isso. E o significado que o córtex, que a razão procura, muitas vezes não encontra uma resposta a curto prazo. Então, é uma situação de extrema tensão que traz preocupação e pode implicar no comprometimento da saúde e da integridade física pelos próprios elementos físicos e químicos da guerra em si, como também por toda essa questão que envolve uma grande insegurança e uma destruição tão frágil, dessa nossa falsa sensação de segurança que a gente tem quando a gente está dentro da nossa própria casa. Doutor Fernando, a gente conversou com o psiquiatra Primo Paganini, que ele explicou para a gente um pouco dessa sensação de medo, essa sensação de pavor que é vivida pelas pessoas que estão nesses cenários que estão aparecendo ali na tela. Explosões, ataques, mísseis. Vamos ouvir então a opinião de um psiquiatra.
O medo é uma emoção que vai afetar as nossas outras emoções, os nossos pensamentos e o nosso corpo. Então, no nível das nossas emoções, dos nossos pensamentos, o medo faz com que a gente fique muito ansioso, muito apreensivo, muito preocupado, com vários pensamentos na cabeça, distorce até a maneira que a gente percebe a realidade e o corpo também vai sentir. Então, a gente tem taquicardia, a batedeira, o aumento da frequência cardíaca, a gente vai ter muito tremor, a gente vai ter a transpiração, a sudorese, muitas vezes a gente tem falta de ar, angústia, um nó na garganta e uma sensação de peito pesado. Essas sensações todas narradas pelo psiquiatra, possivelmente, não é, doutor, estão sendo sentidas pelos ucranianos que neste momento têm de cruzar uma fronteira do seu país. Eles estão deixando para trás tudo que eles têm, banhados por um medo, um pavor e, ao mesmo tempo, tem de ter força para levar os seus filhos, levar crianças e tentar passar uma mensagem de, vai ficar tudo bem. Só que o corpo deles está reagindo diante dessas incertezas, diante desse medo. Quais são os efeitos práticos no nosso corpo quando a gente está tomado por esses sentimentos? A curto prazo, o que surge, Elisa, numa situação em que o medo apareceu, surgiu, de repente, no cérebro a gente fica num estado de alerta, ficando preparado então para fugir ou para combater. É um momento em que, na verdade, nós temos uma dilatação das pupilas e o nosso foco todo simplesmente fica direcionado para essa situação. O que eu preciso fazer? Eu preciso correr? Eu preciso levar 3 filhos no colo? Enfim, toda a nossa atenção fica direcionada para essa situação e muitas vezes o nosso senso crítico ele fica comprometido. O coração ele fica acelerado. A gente tem um aumento da frequência cardíaca, do próprio inotropismo e com isso a pressão arterial também aumenta. Isso para garantir o quê? Mais sangue nos músculos, o que nos dá muitas vezes uma sensação ou até mesmo uma eficiência de super-herói. Então quando você de repente vê um pai ou uma mãe, ou então até mesmo um soldado, um militar, quem quer que seja, numa situação de pavor, pode, na verdade, ter um desempenho físico até melhor do que a média. Porque nesse momento ele está basicamente colocando todo o seu corpo físico direcionado para a preservação da sua integridade física e mental. O pulmão, ele pode representar um aumento da frequência respiratória e essa respiração ela pode ficar mais ofegante, numa tentativa de captar o máximo possível de oxigênio para garantir essa performance. E tudo isso tem uma grande correlação, Elisa, daquilo que eu falei para você anteriormente, que seria do cérebro reptiliano, principalmente da região do hipotálamo, sinalizando as glândulas suprarrenais, através do sistema autônomo simpático. O que acaba acontecendo? Nós temos uma liberação de adrenalina, que faz com que todo o nosso corpo físico funcione dessa maneira. Então, o medo, a curto prazo, ele tem uma função de preservar a vida, mas quando você começa a espichar isso muito além do que é um tempo necessário, você começa a provocar alterações físicas, tanto no próprio corpo, como também na mente. Doutor Fernando, enquanto a gente vai conversando, eu quero chamar aqui algumas imagens de Kiev para que a gente possa observar neste momento ao vivo como está a cidade. É importante que a gente continue acompanhando enquanto nós conversamos com o doutor Fernando Gomes. Bom, nesse local nós temos aí então ucranianos que vão desembarcando, imagens desses ucranianos que estão chegando, saindo das suas casas, procurando um abrigo e procurando um acolhimento e sempre muito carregados pelo medo, que é o assunto que a gente está conversando aqui com o doutor Fernando Gomes. Os ucranianos que passam por essa situação de pavor diante de sirenes que estão tocando a todo momento. Em Kiev, as sirenes seguem tocando, ou seja, o anúncio da possibilidade de um ataque, e é muito provável, ou é certeza, que esses seres humanos se colocam expostos a um pavor constante, não é, doutor? Que inclusive pode chegar a paralisar as pessoas, de você não saber nem para onde andar, nem como agir. Sim, isso pode representar uma das respostas monótonas que o nosso cérebro pode promover, Lisa. E uma delas é essa, né? É realmente a sensação e a paralisação. Chega a ser algo que pode até fisicamente ser comprovado com paralisação muscular e o indivíduo ele fica perdido, ele fica parado. Porque a gente sabe que a resposta acaba sendo tripla. Eu posso tentar lutar para preservar a minha integridade quando eu sinto medo, eu posso tentar correr ou me esconder, mas uma outra resposta é simplesmente você ficar paralisado. E numa situação, principalmente que possa envolver uma aglomeração de pessoas ou de repente uma
situação em que você precisa, na verdade, ter um deslocamento, isso pode prejudicar a pessoa que tem esse tipo de padrão de resposta, que muitas vezes não consegue ser controlado pelo próprio pensamento racional. É alguma coisa mais forte, instintiva, sempre visando, na verdade, preservar a vida. Doutor Fernando, de que maneira para essas pessoas, e a gente fala de ucranianos, mas é importante lembrar também que há russos envolvidos nisso. Quando a gente fala dos próprios militares russos fazendo o ataque, a gente tem de lembrar que são pessoas, são seres humanos que deixaram também as suas famílias para trás, deixaram os seus pais, deixaram os seus filhos. Aliás, tem uma imagem muito impactante, você que está acompanhando a gente agora pela CNN Brasil, certamente viu um repórter da CNN, doutor, ele estava caminhando ali em meio ao que sobrou de um conflito, isso alguns dias atrás, entre ucranianos e russos, perto da capital Kiev. Ele mostra roupas militares, né, os aparatos militares, jaquetas, pedaços de partes de um caminhão que explodiu, de um tanque que explodiu. E no meio dessa cena toda tem um ursinho de pelúcia, um ursinho deste tamanho rosa, do lado de uma jaqueta militar. Claro que a gente não tem como afirmar o que é, de quem é, porque a gente está falando de uma situação de guerra, é difícil ter a precisão de algumas informações, mas aparentava ser um item de algum militar envolvido ali na guerra. Então é importante que nós também, que estamos aqui como espectadores, possamos lembrar que são seres humanos que estão envolvidos nesse conflito, independentemente de estarem atacando ou de estarem se protegendo. E esse é um medo, esse é um trauma que possivelmente vai permanecer por muito tempo na cabeça dessas pessoas, não é, doutor? Porque antes de serem militares, são humanos. Sim, existe até dentro da própria psiquiatria a descrição, né, daquela síndrome do estresse pós-traumático que pessoas que já participaram de conflitos armados, principalmente, têm de perto essa vivência. É um pavor, é um medo muito além do normal, a sensação iminente de morte, esse desprendimento. Então, você falou aqui um cenário, a gente fica pensando, pode ser um soldado que de repente estava com o ursinho de um filho, que na verdade ele trouxe como forma de recordação. Enfim, é algo extremamente triste, né, que dilacera o nosso coração e a gente se pergunta, né, por que a humanidade ainda usa esse meio para tentar resolver problemas, né, enfim, o próprio conflito armado. Mas o cérebro humano, ele acaba, na verdade, se adaptando. Então, depois desse curto prazo de medo, essa questão da sensibilidade em relação aos novos eventos, ele vai se diminuindo. E a própria liberação daquele neurohormônio, a adrenalina, acaba sendo acompanhada também da liberação de cortisol. E a gente sabe que isso acontece também no momento em que um outro contexto vem trabalhando dentro do próprio cérebro. Então, as pessoas que passam por essa situação e sobrevivem podem vivenciar flashbacks, pesadelos constantes, podem ouvir ruídos, terem alucinações, sensações de desconforto, inclusive ataques de pânico, Elisa. Isso motivados pela colocação, né, dessa vivência de uma forma tão intensa dentro do tecido cerebral. E, obviamente, né, acaba aqui abrindo um campo incrível para a reabilitação, isso pensando lá na frente, depois que tudo isso tiver passado. Doutor Fernando, esse pós-guerra, e seria muito bom se nós já pudéssemos falar agora sobre pós-guerra, não é uma guerra que ficou para trás, mas infelizmente não é isso que está ocorrendo. A guerra ocorre neste momento e a gente tem podido ver o mundo se posicionando por meio de punições, por meio de sanções em relação aos russos. E os russos que seguem fazendo os ataques dizem que só vão parar quando conquistarem aquilo que eles querem e, de maneira geral, eles querem que a Ucrânia deixe de ser o que eles chamam de um fantoche do Ocidente, que passe a ter as visões da Europa Oriental, que passem a ter as visões russas e não mais as ocidentais. E no meio disso, esse medo que vai sendo carregado pelas pessoas. Com certeza nós veremos daqui para frente, não é, doutor? Todo esse acompanhamento psicológico no que o senhor chama de estresse pós-traumático, que não deve ser desconsiderado, porque ele pode afetar para sempre a vida de uma pessoa, não é mesmo? Sim, e como você falou no começo aqui da nossa conversa, isso não é uma novidade, né? Sempre
existiram guerras e conflitos no mundo e na humanidade, mas a gente sabe que o cérebro ele vai se adaptando, ele acaba, na verdade, trazendo e levando essa informação para as próximas gerações. Então, você pode imaginar uma família que sofreu bastante, de repente, uma separação traumática, perdeu entes queridos, de repente, no conflito, por mais que tenha um sentimento que transborde a noção de indivíduo, que transborde a noção de família e migre, então, para a sensação patriótica, existe algo que se carrega dentro do íntimo de cada pessoa. E muitas vezes não são coisas boas, Elisa. E existe um trabalho grande aí, tanto para a psiquiatria como para a psicologia, desenvolver com as pessoas que, infelizmente, passaram e tiveram essa assinatura dentro da sua própria alma. Pois é, um trauma que a gente não consegue nem imaginar de que maneira vai ser enfrentado. Nós voltaremos com o Dr. Fernando Gomes nesta semana ainda, para a gente poder falar também do trabalho humanitário da ONU, que está fazendo o atendimento a essas pessoas que estão extremamente vulneráveis e os efeitos de você deixar sua casa para trás, né? Você deixar tudo, ter de carregar seus filhos acompanhado apenas de uma mochila e o quão grave pode ser isso para a saúde mental a longo prazo nas próximas décadas, para os ucranianos e todas as nações envolvidas neste conflito. Doutor Fernando, obrigada por mais um dia. Obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem. O que a gente pode fazer, quem está de longe, é orar, rezar, mandar um bom pensamento para que esse conflito ele termine da melhor forma e o mais rápido possível. Se cuidem. Este foi mais um Correspondente Médico.